Às vezes, a parte mais pesada da nossa caminhada não é o barulho da tempestade lá fora, mas o silêncio absoluto que ecoa dentro do nosso próprio quarto de madrugada. Você já deitou a cabeça no travesseiro e sentiu que o teto da sua casa era feito de chumbo, como se nenhuma das suas orações conseguisse atravessar aquele espaço? É um cansaço que não se resolve com uma noite de sono, porque não é o corpo que está exausto, mas a alma que parece ter caminhado desertos inteiros sem encontrar uma única gota de água. Você olha para os lados, vê a vida de todo mundo avançando, as portas se abrindo para pessoas que talvez nem tenham se esforçado metade do que você se esforçou, e um nó se forma na garganta. A sensação que domina o peito é a de estar parado no tempo, esperando em uma plataforma por um trem que parece ter mudado de rota sem que ninguém o avisasse. Esse trem carrega os seus sonhos, os seus projetos, a cura que você tanto pediu e a resposta que o seu coração anseia todos os dias, mas a plataforma continua vazia. Eu entendo perfeitamente o que você está sentindo agora e quero que você saiba que não há nada de errado em admitir que a força parece ter chegado ao fim. Nós somos ensinados a ser fortes o tempo todo, a colocar um sorriso no rosto, mesmo quando o coração está em pedaços, a dizer que está tudo bem quando, na verdade, tudo o que queríamos era um abraço demorado e a permissão para desabar. Mas a verdade é que esconder as próprias feridas não faz com que elas curem mais rápido, apenas nos isola em uma ilha de solidão onde a nossa própria mente se torna a nossa maior adversária. A dor de não entender o processo é, muitas vezes, mais cortante do que a própria perda, e o vazio que se instala no peito não é a ausência de sentimentos, mas o excesso de perguntas que continuam sem respostas. Você tem lutado batalhas silenciosas que ninguém aplaude, suportando pesos que ninguém se oferece para ajudar a carregar, e eu sei o quanto isso machuca e desgasta a sua fé. Sabe, a exaustão espiritual rouba até a nossa capacidade de sonhar, fazendo com que o amanhã pareça apenas mais uma repetição cansativa das lutas de hoje. Existe um rapaz que pega o ônibus lotado todas as manhãs, olhando pela janela molhada de chuva, enquanto sente que os anos da sua juventude estão escorrendo por entre os dedos, sem que ele consiga construir a vida que sonhou. Ele carrega currículos na mochila, carrega sonhos que estão ficando empoeirados, e toda vez que olha para o seu reflexo no vidro embaçado, a única coisa que enxerga é um sentimento de insuficiência que o consome em silêncio. Ou pense naquela mãe que, depois de colocar os filhos para dormir e limpar a cozinha, senta no escuro da sala de estar e chora baixinho, fazendo contas mentais impossíveis para descobrir como vai pagar as dívidas que não param de chegar. Essas não são histórias de filmes, são recortes reais de vidas que estão acontecendo neste exato segundo. Pessoas que, assim como você, estão entregando tudo o que têm, mas sentem que não estão colhendo absolutamente nada. É como plantar sementes em um solo de pedra e regar todos os dias com as próprias lágrimas, esperando o milagre improvável de uma colheita. Mas hoje, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer, porque a sua chegada até este momento não é uma coincidência matemática ou um algoritmo aleatório da internet. A Bíblia nos ensina algo profundo e libertador em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que diz que Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado, provado ou pressionado além daquilo que você pode suportar. Isso significa, com todas as letras, que o tamanho do gigante que está na sua frente foi medido e autorizado, porque o céu sabe que você tem as armas exatas e a força necessária para derrubá-lo. Deus nunca desperdiça a nossa dor. Ele nunca nos coloca em uma fornalha para nos destruir, mas sim para queimar as amarras que nos prendem e purificar o ouro puro que existe dentro da nossa essência. Se o peso está grande hoje, é porque a estrutura da sua fé está sendo dilatada e fortalecida para suportar a glória que vem logo a seguir. A grande virada nas nossas vidas raramente acontece com holofotes, trombetas ou grandes espetáculos visíveis aos olhos de quem está ao redor. Ela acontece no secreto, no escuro, no meio da terra, exatamente como o processo de uma semente. Pense por um instante em Mefibosete, um personagem bíblico que muitas vezes passa despercebido. Um homem da linhagem real que, por causa de uma tragédia na infância, ficou coxo de ambos os pés
e acabou esquecido na cidade de Lodebar. Lodebar significa literalmente lugar sem pasto, um lugar de esquecimento, de miséria, onde pessoas quebradas iam para se esconder do mundo e esperar que o tempo passasse até o fim de seus dias. Ele acreditava que a sua história havia terminado ali, que os erros e as perdas do passado haviam ditado o seu futuro de forma irreversível, aceitando viver nas sombras. Mas o esquecimento dos homens não significa o esquecimento de Deus, e em um dia comum, o rei mandou buscá-lo para se assentar na mesa principal. Talvez você sinta que está morando na sua própria Lodebar espiritual nos dias de hoje, acreditando que as circunstâncias da vida, os erros das outras pessoas, ou até mesmo os seus próprios tropeços, tenham anulado as promessas de Deus para você. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que o decreto de restituição já foi assinado, e o fato de você estar quebrado, machucado ou cansado não anula de forma alguma o seu lugar na mesa que já foi preparada. Há um outro detalhe incrível na palavra de Deus, sobre o qual pouco se fala, que é a história de José e o copeiro do rei, enquanto ambos estavam presos na mesma masmorra, vivendo os mesmos dias escuros. José interpretou o sonho daquele homem, trouxe esperança para a vida dele e pediu apenas uma coisa em troca: lembra-te de mim quando tudo estiver bem com você. Mas o copeiro saiu, foi restaurado ao seu cargo de honra, e a Bíblia diz que ele simplesmente se esqueceu de José durante 2 anos inteiros. Porque Deus permitiu esses 2 anos de silêncio na vida de um homem tão fiel quanto José, que não havia feito nada de errado para estar naquela prisão suja e esquecida por todos. Porque se José tivesse sido solto no tempo do homem, ele sairia como um ex-presidiário perdoado, tentando reconstruir a vida aos pedaços, vivendo das migalhas de uma liberdade que não o levaria muito longe. Mas Deus o deixou lá porque estava preparando algo infinitamente maior. Quando o tempo divino se completou e o faraó teve o seu próprio sonho, José não apenas saiu da prisão, ele saiu para assumir o governo do mundo conhecido. O atraso não era uma punição, era uma proteção e uma preparação estratégica para que, quando a porta certa finalmente se abrisse, ele estivesse maduro e posicionado para suportar a autoridade. O silêncio que você está vivendo hoje não é Deus te ignorando, é Deus trabalhando de forma invisível nos bastidores da sua vida. Lucas, capítulo 1, versículo 37, nos traz uma verdade que deveria ser tatuada nas tábuas do nosso coração todos os dias, porque para Deus nada é impossível. É uma frase curta, simples, que já escutamos tantas vezes que muitas vezes perde o impacto, mas eu quero que você a absorva hoje como se fosse a primeira vez que essas palavras chegassem aos seus ouvidos. A lógica humana diz que os seus recursos acabaram, que o tempo já passou e que a porta se fechou. Mas o impossível é a matéria-prima favorita do nosso Criador. É exatamente onde a sua força acaba, onde a ciência diz que não dá mais, onde a economia fracassa, que a mão invisível de Deus começa a operar os seus maiores milagres. Ele não está limitado pelas leis do tempo, do espaço ou da física. Ele chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Uma única palavra dita por ele tem o poder de reescrever toda a sua história e mudar a direção dos ventos contrários. Eu sei que você já ouviu pessoas dizendo para você ter paciência, e eu sei também o quanto essa palavra pode soar irritante quando a gente está sentindo o desespero bater à nossa porta todos os dias. Mas a paciência espiritual não é sentar em uma cadeira de braços cruzados e ver a vida passar de forma passiva, sentindo pena de si mesmo ou aceitando a derrota como se ela fosse o seu destino final. A verdadeira paciência é uma espera ativa. É você continuar fazendo o seu melhor naquilo que lhe cabe. É lavar o rosto de manhã, olhar no espelho e dizer para si mesmo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer e que se você acordou hoje é porque a obra ainda não terminou. É você decidir colocar os pés no chão e caminhar, confiando que Ele está guiando os seus passos, mesmo quando o nevoeiro está tão denso que você mal consegue enxergar 1 metro à sua frente. Essa persistência diária de colocar um pé na frente do outro é a maior prova de fé que alguém pode dar aos céus. Você é muito importante. A sua vida tem um peso eterno e o seu propósito carrega um valor que nenhuma moeda deste mundo poderia comprar ou quantificar de forma humana.
O inimigo das nossas almas adora usar o fracasso temporário, a rejeição ou o atraso para sussurrar no nosso ouvido que nós somos descartáveis, que o nosso tempo passou ou que não servimos para mais nada. Não aceite essas mentiras como verdades na sua vida. Não deixe que as circunstâncias difíceis do seu presente escrevam o seu fim. Cada cicatriz que você carrega hoje vai se tornar a credencial da sua autoridade amanhã. Aquilo que tentou te matar vai ser exatamente a mensagem de vida que você vai usar para curar outras pessoas no futuro. A sua história de superação vai ser o mapa que vai ajudar muitas pessoas que estão perdidas a encontrarem o caminho de volta para casa. Mas para isso acontecer, para que esse propósito se cumpra na sua vida, você precisa continuar de pé, lutando, acreditando e avançando um pouco mais. Quero fazer um convite muito simples e muito prático para você hoje. Solte o controle das coisas que você não pode mudar. Nós gastamos uma quantidade absurda de energia emocional tentando forçar portas que ainda estão trancadas, tentando convencer pessoas que não querem ficar na nossa vida e tentando controlar ventos que só obedecem à voz do Criador. Respire fundo, feche os olhos por um segundo e imagine que você está entregando todo esse fardo. Faça hoje apenas o que está ao seu alcance. Seja uma pessoa boa, seja gentil com quem está perto de você, perdoe quem te machucou para libertar o seu próprio coração e deixe o milagre, o impossível e a provisão nas mãos de Deus. Você vai perceber que a sua caminhada vai ficar muito mais leve, o seu sono vai ter paz de verdade e você vai conseguir enxergar os pequenos milagres diários que acontecem na sua vida. A preocupação constante rouba a beleza do presente. Então escolha descansar na providência divina a partir de agora. E assim, enquanto a noite cai lá fora, ou enquanto o sol começa a nascer trazendo um novo dia, saiba que o céu inteiro está assistindo a sua jornada com um amor incondicional e profundo. E Deus não te trouxe até aqui para te deixar pelo caminho. Ele está preparando algo maior, mais forte, mais belo e mais estruturado do que tudo aquilo que você perdeu ou teve que abrir mão durante as tempestades. Levante a sua cabeça, enxugue essas lágrimas que têm embaçado a sua visão e ajeite a sua postura. Os dias de choro estão com os dias contados. As manhãs de alegria já estão sendo preparadas no horizonte e muito em breve você vai olhar para trás e entender que tudo cooperou para que você chegasse ao seu melhor destino. Você é amado de uma forma que a sua mente humana sequer consegue compreender. Então descanse o seu coração na certeza de que o roteirista da sua vida nunca errou um único capítulo sequer. Confie no processo, entregue as suas preocupações ao vento e permita que a graça de Deus te abrace de forma completa hoje. Antes de encerrarmos, eu gostaria muito de fazer algo especial por você e pela sua família, porque nós não fomos chamados para carregar nossas cargas sozinhos neste mundo difícil e cheio de provações diárias. Vai nos comentários agora e escreve o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo a este vídeo, para que nós possamos interceder e orar diretamente por você, colocando a sua vida nas mãos do Pai. Se você tiver algum familiar próximo, um amigo querido ou um parente, que você sabe que está passando por uma situação delicada, de dor ou dificuldade, deixe o nome dele lá também. A oração não tem distância, e o poder de Deus alcança qualquer quarto de hospital, qualquer casa e qualquer coração partido em qualquer lugar deste mundo. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sino das notificações para que você receba o alerta e seja abençoado sempre que postarmos um conteúdo novo, ajudando essa mensagem a alcançar mais corações feridos. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração hoje e sempre. E lembre-se com toda a força da sua alma, Deus está preparando o seu milagre neste exato instante.